Bom dia, eu me chamo Tiago, moro no extremo sul da zona sul de São Paulo e gostaria de compartilhar através desse vídeo uma experiência que eu tive com os agora chamados fenômenos aéreos não identificáveis, não identificados, melhor dizendo. Bom, antes de mais nada, eu não tenho o hábito de gravar vídeos, não disponho de equipamentos de uma qualidade muito boa, então eu espero que meu áudio e minha imagem estejam boas o suficiente para tomar esse registro. Talvez durante o meu relato vocês escutem pancadas na parede. São pancadas da casa vizinha à nossa, porque eles têm um filho autista e às vezes ele fica bastante agitado. Bom, sem muita enrolação, essa experiência, essa ocorrência se deu em 2013. Acho até curioso, 10 anos depois, pela primeira vez, eu fazer qualquer tipo de registro com intenção de divulgação dessa história que aconteceu comigo. É importante dizer que eu contei isso para algumas pessoas próximas a mim, da minha família, da minha casa, alguns amigos, colegas. E essa história, ela me marcou bastante, porque é muito incomum, é muito estranha, é muito insólita, talvez perturbadora, enfim. Nessa época, 2013, eu já estava há um ano trabalhando como porteiro numa empresa chamada ProGuarda, uma empresa terceirizada. E eu atuava num posto de uma construtora chamada Pedra Forte, que fica ali na região de Pinheiros, em São Paulo. E eu já estava há um ano nessa empresa. Minha escala era 12/36, como geralmente é a escala dos porteiros. E isso ocorreu no mês de setembro de 2013, num domingo de manhã. Bom, eu estava indo para o trabalho como um dia normal, comum. Já era uma manhã de sol, um céu bem azul. E o trajeto que eu fazia na época era ônibus e trem. E eu descia na estação Hebraica Rebouças. E de lá eu ia caminhando até o meu trabalho. Eu fazia essa caminhada também porque aproveitava para fazer um pouco de atividade, né? Caminhada. Então, o que aconteceu? Eu estava subindo Eusébio Matoso, para quem conhece a região de Pinheiros, São Paulo, e eu saí, passei ali pelo lado do Shopping Eldorado, fui subindo, e aí cheguei no final da Eusébio Matoso, que cruza com a Faria Lima, Avenida Faria Lima, né? Uma das mais importantes avenidas aqui de São Paulo, talvez a mais importante, né? Do ponto de vista comercial. E eu ia atravessá-la
para subir pela Avenida Rebouças. Aí o que que houve? Eu estava nas calçadas da Avenida Rebouças, no sentido contrário aos carros que vinham, né? Descendo a Avenida Rebouças. Aí de repente eu olhei assim, nessa direção que a minha cabeça vai fazer. Eu olhei para o meu lado direito e eu vi uma coisa assim parada nos céus. O que que chamou a atenção logo de cara? Tava parada no céu e era uma coisa escura. Eu não tinha distinção ainda do que era, objeto ou qualquer outra coisa. Então, a princípio, agora eu vou chamar de coisa. E aquilo imediatamente captou a minha atenção. E eu continuei andando porque o que acontece? Eu já estava atrasado, na verdade, né? E então eu estava apertando um pouco os passos para poder chegar ao serviço e render o rapaz que estava lá à minha espera. Que se eu não estou enganado, se eu me lembro bem, o nome dele era Lourivaldo. Ele era vigilante, né? Então geralmente os porteiros ficavam de dia, os vigilantes à noite. E então eu estava assim um pouco apressado. E eu olhei nessa direção que eu falei e vi essa coisa parada no céu. É muito difícil definir um formato para aquilo. Até hoje eu não consigo fazer isso. Eu posso ter algumas referências de alguma coisa e usar essas referências para tentar definir mais ou menos o que eu vi. Então eu continuei subindo a Avenida Rebouças e aquela coisa ganhou totalmente a minha atenção. E eu permaneci olhando, olhando, olhando. E o que me chamou a atenção logo de cara é que aquilo estava imóvel, imóvel no céu. Eu até então, e até hoje, na verdade, eu não conheço nenhum objeto que fique imóvel, estático no céu. Nem mesmo um helicóptero fica imóvel. Se a gente prestar atenção, existem ondulações no movimento do helicóptero. Esse não. Ele permanecia estático. E era um objeto, agora eu vou chamar de objeto, que prevalecia no céu. O céu estava bem azul. E quando eu olhava nessa direção, eu estava olhando no sentido bairro dos Jardins. Novamente, quem conhece São Paulo conhece bem essa região. Ele estava posto, colocado sobre o bairro dos Jardins. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Era um objeto muito grande. Eu não sei precisar, eu não sei usar de referência. Daqui a pouco, talvez, isso fique mais claro. E aí eu continuei subindo a Rebouças até chegar a Pedroso de Moraes. Que eu virava à esquerda na Pedroso de Moraes, subia a Pedroso de Moraes para chegar na Rua dos Pinheiros, que era o local onde ficava o edifício, o prédio onde eu trabalhava. E aí eu parei nas calçadas, ainda da Rebouças, e continuei olhando para aquilo, impressionado. Era um objeto assim imponente e que estava totalmente indiferente a qualquer coisa que estivesse ali, entende? Ele não era perturbado por nada, vamos dizer assim. Não sei se eu estou me fazendo entender bem. Estava predominante, estava prevalente no céu. Isso era mais ou menos 7 horas da manhã de um domingo do mês de setembro de 2013. Eu não lembro o dia exatamente. Então era bem cedo. E por ser domingo, não haviam tantos carros assim, subindo e descendo a Rebouças, nem tantas pessoas transitando ainda nas ruas.
E eu continuei olhando aquilo assim, impressionado, é, fascinado também. A essa altura, eu já tinha uma noção de que aquilo era um OVNI. Eu já tinha ciência desse tipo de avistamento, de relatos, de histórias, né, através dos meios de comunicação, que é geralmente por onde essas informações chegam até nós, né? Eu já tinha consciência disso. Então eu falei, nossa, eu tô avistando um OVNI, que coisa incrível. Nunca tinha visto isso na minha vida. E era um objeto escuro, do ponto de vista onde eu estava nas calçadas da Avenida Rebouças, então eu olhava para cima. E eu não sei precisar exatamente a altura, não, não, não sou muito bom nisso. Mas eu acho que não estava tão alto assim, não. E eu tenho consciência de que era um objeto muito grande, muito grande. Bom, eu fiquei muito impressionado, mas assim, uma das coisas que, refletindo hoje, e já há bastante tempo, que eu acho que meio que atrapalhou foi o fato de eu estar com um pouco de pressa, né? Porque eu tinha o compromisso de chegar e de render o vigilante que estava lá, que já tinha trabalhado 12 horas. Então eu fiquei meio lidando com aquilo de estar meio acelerado e mas não queria parar de continuar vendo o que eu estava vendo e tentar analisar mais, observar mais, absorver mais informações, enfim. Então eu fiquei olhando, olhando, não sei precisar quantos minutos eu permaneci ali olhando. Aquele objeto imóvel, estático no céu, escuro, num dia claro. Então dava para percebê-lo muito bem sobre aquele pano de fundo azul do céu. Bom, aí me ocorreu uma ideia. Eu pensei, bom, eu tô chegando no meu prédio, eu vou subir até a laje do prédio para avistar esse objeto. Que eu acho que ali eu vou ter uma percepção maior, melhor, enfim. E foi o que eu fiz. Eu me apressei a subir, saí da Rebouças, peguei a Pedroso de Moraes, que já era o finalzinho dela, né? Ali é o final da Pedroso de Moraes, na Avenida Rebouças. Então eu subi ela e olhava para trás, assim, para aquele objeto, ele permanecia lá. E eu me apressando, porque eu pensava assim: nossa, de repente eu chego lá no prédio com essa intenção de subir até a laje do prédio e o objeto vai ter desaparecido. Eu não queria perder isso. Bom, quando eu cheguei na Rua dos Pinheiros, que corta Pedroso de Moraes, na esquina, tem uma lanchonete e padaria, que é inclusive um local que eu frequentava bastante. E tinha pretensões de quando abrisse ir lá comprar o meu pãozinho na chapa. Quando eu me detive na calçada, eu levantei assim a minha cabeça e olhei nessa direção assim, ó, mais ou menos. E pro alto assim. E aí eu vi outros, sei lá, vou chamar de objetos. Esses dois, eles estavam muito mais próximos e eles não eram escuros, ao contrário, eles eram brancos, eram claros. E eram como uma espécie de prancha posta em pé. E eram bem compridos. Talvez tivessem 3 metros, não sei, 4 metros. E eles estavam assim, ó. Ou era assim, agora eu não me lembro direito. Eu sei que eles estavam em diagonal um ao outro. E estavam exatamente iguais, postados em pé.
Cara, aquilo me chocou tremendamente. Eu fiquei impressionado com aquilo. Numa fração de segundos, passou várias coisas na minha cabeça. Será que é um balão? Ou balões? Será que alguma aeronave está puxando uma espécie de faixa, alguma coisa assim? Sei lá, coisas absurdas assim passavam na minha mente. E a impressão que eu tinha é que esses objetos na transversal, na diagonal, como eu falei, eles estavam meio que inclinados assim, ó, como se estivessem olhando para baixo, para a Avenida Pedroso de Moraes. E eu não tenho certeza, tenho quase certeza, de que no topo desses objetos tinha um ponto preto. Um ponto preto. O curioso é que, apesar de eu estar chamando de objetos, a sensação que eu tive no momento que eu os vi é de que eram, sei lá, seres. É tudo que eu consigo dizer. Para mim não era um objeto, tipo uma nave. Não, aquilo pareciam seres. Eu chamo de seres porque não dá para mim relacionar com, mas que ser? Ser humano? Ser alienígena? Não, eu não sei, seres. Eu tinha a sensação e a impressão de que aquilo eram seres e que estavam relacionados com o que eu acabara de ver sobrevoando os jardins. Estavam conectados aquelas duas coisas. E aí eu ficava olhando para o lado para ver se eu encontrava pessoas na calçada andando e que pudessem testemunhar aquilo junto comigo. E, e não tinha ninguém. Aí alguém pode pensar, nossa, mas não tinha ninguém na rua, só você, num domingo de manhã. Para quem conhece essa região, é, ali na Rua dos Pinheiros, nessa época, 2013, tinham casas de show, bares, né? Lugar muito movimentado. Então o pessoal passava a noite inteira farreando, bebendo, curtindo e tal. E no domingo de manhã era aquele silêncio, não tinha ninguém na rua. Isso era muito característico, entendeu? Não só daquele domingo especificamente, mas de outros finais de semana e outros dias. Aliás, e outros finais de semana na parte da manhã. Era muito comum. Era difícil você ver pessoas na rua e até o trânsito de carros também era bem. Era pouco. Era pouco. Nesse horário. Então eu fiquei olhando. Eu não tenho certeza se do outro lado da calçada, né? Da Pedroso de Moraes, talvez eu avistei uma senhora com um cachorro. Eu não me lembro direito. Eu não tenho certeza. Já faz bastante tempo. Mas enfim, o fato é que eu fiquei muito impressionado. Essa lanchonete a qual eu me referi ainda estava fechada. Porque qual era qual era o meu objetivo? Era de chamar alguém que estivesse por ali por perto para testemunhar aquilo junto comigo, para corroborar o que eu estava vendo. Porque não era possível que só eu estivesse vendo aquilo. E imediatamente me veio o impulso de correr para o prédio. Eu já estava muito próximo, a poucos metros do prédio, e subir até a laje do prédio para avistar esses objetos. Eu quero até fazer uma correção. Na verdade, o impulso de subir a laje do prédio ocorreu nesse momento. Não foi daquela primeira vez que eu falei, quando eu avistei o outro. Porque diante do que eu estava vendo agora, eu já nem estava mais pensando naquele primeiro. Pelo menos naquele momento. Eu fiquei muito impressionado. E às vezes, quando eu lembro disso, me parece que eles se moveram. Outras vezes parece que eles permaneceram na posição que eu os vi, estáticos.
Outras vezes eu tive a sensação de que deles emanava alguma coisa. Daí eu ter pensado, por exemplo, que podia ser um avião, sabe aqueles que tem uma faixa assim, com alguma coisa? Eu cheguei a pensar nisso por causa dessa impressão que eu tive. Parece que tinha alguma coisa assim, como se fosse uma faixa esticada assim, emanando deles ou vinculada a eles. Difícil saber. Gente, é muito difícil saber. É muito difícil definir. É muito difícil detalhar. Pelo simples fato de que é incomum, muito incomum, e não é nada parecido com o que a gente esteja habituado visualmente. Enfim, eu saí correndo do prédio, para o prédio, desculpem, e, e assim que eu entrei, o vigilante estava parado em pé na recepção e ele estava conversando com duas moças que trabalhavam lá da limpeza na época. Elas estavam limpando ali a recepção ou estavam preparando os equipamentos, enfim. Porque, abrindo um parênteses, eu me lembro do nome de uma delas, a Eliude, e a outra era uma mocinha loira que até se parecia muito com a moça que eu viria a conhecer e que hoje é a minha esposa, assim, as feições, né, a estatura e tal. Mas eu não me lembro o nome dela. Enfim, elas duas estavam no prédio naquele dia porque o gerente predial da época, ele ele havia pedido, solicitado para que elas fossem, elas não trabalhavam aos domingos, mas elas foram naquele dia exclusivamente para a limpeza das garagens do subsolo. Esse prédio tinha três pavimentos inferiores, né, do subsolo, e não dava para fazer essa lavação das garagens durante a semana por causa do fluxo de carros, né, das empresas, não tinha como. Então, excepcionalmente, elas foram sábado e domingo para fazer essa limpeza. Então, eles estavam na recepção. E eu estava bem acelerado, com a intenção de subir até a laje do prédio. E correndo, eu lembro que eu passei pela catraca, né? Coloquei o meu crachá lá e passei pela catraca e falei assim para ele, pro vigilante. Eu falei, cara, você pode segurar mais um pouco? Eu já estava atrasado, já tinha dado o horário. E eu não tinha nem me trocado nem nada. Ele falou, fica tranquilo, pá, vai lá de boa. E aí eu disparei, passei pela catraca do prédio. E nesse tempo, o gerente predial, para economia de energia, ele deixava desativado os elevadores sociais e só deixava disponível o elevador de serviço, que é um elevador todo forrado, e ele estava parado no térreo. Então eu entrei nele, apertei o 13º andar, era um edifício de 13 andares. Apertei o 13º andar, que é onde ficava a sede da construtora Pedra Forte. Pedra Forte. E, cara, eu tava assim, sei lá, é difícil dizer. Eu estava impressionado, eu estava fascinado, eu estava curioso, eu estava espantado, eu estava questionando se o que eu estava vendo era real ou não, se aquilo estava só na minha cabeça ou não. Como tudo ocorreu assim, apesar da minha descrição aqui um pouco demorada, mas na verdade tudo aconteceu muito rápido. Era coisa de minutos. Então não dava para parar, para conversar para alguém, para mostrar isso e aquilo outro, não tinha como. Enfim. Bom, eu cheguei no 13º andar. Nos andares haviam sensores, né? Então, assim, tudo ficava escuro, né? Só ativava quando a gente acessava os andares e tal. Isso durante os finais de semana, para economia de energia. Só que quando você chega no 13º andar, então você tinha a entrada da empresa Pedra Forte, que obviamente estava fechada. E aí eu tinha que pegar mais um lance de escadas para subir para o que seria o 14º andar. Mas nesse 14º andar não haviam empresas, só tinha casa de máquinas e tinha um alçapão que dava acesso à laje do prédio. Então eu subi pelas escadas para esse pavimento superior, 14º andar, porque a empresa Pedra Forte,
ela ficava no 13º, mas ela também dispunha de um 14º andar, que você só conseguia acessar dentro dela, do 13º, a partir do 13º, né? Mas eu utilizei a escada de serviço, subi e, e nessa época o alçapão ele ficava aberto, né? Eu acho que eu digo isso por quê? Porque posteriormente o gerente começou a colocar um cadeado lá, né? Então eu tinha que pegar a chave lá no controle de chaves para poder fosse acessar lá eu não sei, ele fez por questões de segurança, né? Eu acho que foi até por minha causa. Quando ele soube que eu estava subindo para a laje do prédio, já pensou se esse cara pula, se mata? Não, ou não só eu, qualquer outra pessoa. Por segurança ele resolveu fechar, mas isso foi depois, voltando ao assunto. Eu subi pelo alçapão, aquelas escadas assim, parece de submarino, sabe? Eu subi, abri o alçapão, e aí eu tô no topo mais alto do prédio, sabe? Aquele lá que tem aquele para-raio, né? Bom, ali eu tenho uma vista privilegiada, né? Assim, de Pinheiros, dos Jardins, é uma vista assim privilegiada. Assim que eu cheguei no nível da laje, logo à minha frente, aquele primeiro objeto que eu tinha avistado quando eu estava lá na Rebouças permanecia no céu. Aí eu tive uma dimensão maior. Era um objeto muito grande, ele era escuro e ele predominava assim no céu, sobre os jardins, sobre os jardins. E o formato, depois eu volto nesse assunto do formato, porque eu precisei de uma ajuda anos depois para me aproximar do que aquilo parecia. Enfim, mas como eu tinha dito antes, o que me motivou a subir na laje foram aquele segundo avistamento, que eu já tinha sacado que tinha relação com o primeiro. Então, eu subi na laje, vi aquele primeiro objeto, tudo muito rápido. Não me detive muito tempo nele porque eu queria me concentrar naqueles outros dois que eu tinha avistado, porque eles estavam mais próximos, muito mais próximos. Desde o meu ponto de vista, quando eu estava lá na calçada da Pedroso de Moraes. Então eu pensei, aqui de cima do prédio eu vou poder vê-los assim. Olha, eles deviam estar, sei lá, eu não sou muito bom com medidas, não sei, 200 metros de distância, não sei dizer 100 metros, o que seria muito perto. Então eu subi e olhei para minha direita, que seria a direção onde esses objetos estavam, esses dois brancos que eu falei. E eles não estavam mais lá. Eles não estavam mais lá. Cara, aí foi automático. Quando eu percebi que eles não estavam lá, imediatamente eu tive um impulso, uma reação de levantar minha cabeça, de olhar para cima. Porque muito assim, rápido, me ocorreu o pensamento: e se esse negócio estiver em cima de mim? Que aí eu já me lembrei das histórias de abdução. Cara, é muito louco isso. E eu levantei a cabeça. Aí foi o primeiro momento que eu tive medo. Foi a primeira hora que eu senti medo. Eu não tinha sentido medo ainda, eu senti naquele momento. Porque só tava eu sozinho, em cima da laje de um prédio, tentando avistar, avistar mais de mais perto é ótimo. Lógico que não é de mais perto. Avistar de perto, né? Mais próximo aquilo. Então eu olhei assim pra cima, muito rápido, um impulso assim, assustado. Que eu falei, meu, eu vou ser abduzido, eu pensei comigo. Esse negócio vai me sugar.
Só que quando eu olhei para cima, eles também não estavam. Aí eu abaixei minha cabeça rapidamente, um pouquinho aliviado, e voltei assim para o centro, para frente. E aquele objeto permanecia lá. Só que eu continuei procurando aqueles outros dois, olhando em volta, olhando atrás de mim, olhando em outras direções ali da região. Eu estava num ponto de vista privilegiado, né, no 14º andar assim de um edifício, praticamente na laje dele. E eu olhava, e esse primeiro objeto que eu falei, da Rebouças, ele estava posicionado sobre o bairro dos Jardins, e na direção eu tinha um ponto de referência muito significativo, porque era bem na direção, na reta de uma empresa de alta costura que se chamava Black Tie, que hoje não existe mais. E minha mãe trabalhava nessa empresa, Black Tie. Era costureira. Minha mãe a vida inteira foi costureira. E claro que domingo ela não trabalhava. A empresa estava fechada, mas era bem nessa direção. Então eu avistava o prédio da Black Tie, que é um prédio de 2 andares, eu acho. Na verdade não era um prédio, era tipo um casarão, uma mansão dessas antigas que foi transformada na empresa, né? Mas era muito grande, assim, tomava uma boa parte da calçada. E nesse ponto, eu lembro que eu comecei a usar algumas referências visuais. Havia pouquíssimas nuvens no céu, mas foi naquele momento que eu observei alguma luz naquele objeto. A minha dúvida era se era uma luz refletida ou se era uma luz que emanava dele. E eu pude perceber que na verdade era uma luz que refletia. Que luz era essa? Era a luz do sol. Então a luz do sol incidia sobre a superfície dessa coisa, desse objeto, e esse objeto meio que refletia a luz do sol. Então foi no momento que me ocorreu que aquele objeto ele devia ter um, sei lá, um tipo de fuselagem, como se fosse uma aeronave. Então foi nesse ponto em que eu associei aquilo realmente a uma nave. Nos moldes como geralmente se apresenta nos relatos de pessoas ao redor do mundo. Ali eu achei que fosse uma nave, porque refletia a luz do sol. Aí eu me lembro também de que naquela região é muito comum você ver, né, aviões passando o tempo todo, né? O aeroporto de Congonhas não estava muito distante dali. E aí eu me lembro que passou um avião, né, numa rota das aeronaves, passou, eu olhando assim nessa direção, e aí eu usei aquilo como comparativo. E aquele objeto era muito maior. Eu não sei precisar o quanto, mas era muito maior. Aí eu me lembro também que eu cheguei a fazer um teste, isso tudo muito rápido, tá? Eu cheguei a fazer um teste assim sabe quando a gente tá olhando uma coisa ao longe, a gente faz isso aqui com as mãos, com os dedos? E era mais ou menos esse tamanho, assim, ó. A distância que ele tava no meu campo de visão era tipo isso aqui. Cabia aqui. Então eu fiquei imaginando. A distância eu não consigo calcular. Mas talvez assim a distância que aquele objeto está em relação ao chão fosse de 200, 300 metros sobre o bairro dos Jardins. Novamente, era tudo muito rápido. Apesar de eu estar fazendo essas pausas e relatando com maior detalhamento, tudo isso aconteceu em segundos, em minutos. E aí eu me lembro que, enquanto eu olhava em volta, procurando aqueles outros dois, aí, cara, quando eu voltei minha cabeça assim, nesse sentido, olhando para a esquerda,
No sentido, para quem conhece hoje ali a região, no sentido da estação de metrô da linha amarela, Fradique Coutinho, olhando nessa direção. Inclusive tem um prédio ali nessa área, que acho que é Tower Mill, se eu não me engano, é um dos prédios mais altos ali da região, e ele tem um heliponto que parece um disco voador, assim. É um prédio muito chamativo, muito bonito. Então era mais ou menos nessa direção que eu estava olhando. Bom, quando eu olhei assim nessa direção, cara, sem mentira, eu vi uma bola, uma bola enorme. Em termos dimensionais, ela era quase dois helicópteros, talvez, em termos dimensionais, mas era uma bola branca. E ela estava parada, imóvel, posicionada sobre um prédio que eu acho que devia ter uns 6 andares ou 7 andares, ou talvez fosse um pouco mais alto, porque esse prédio tinha heliponto. E ela estava posicionada sobre esse heliponto, não exatamente sobre. Vamos imaginar assim, ó, o prédio, deixa eu ver, o prédio tá aqui, a bola estava assim, ó. Vou fechar minha mão aqui, a bola estava assim. Ela não estava em cima do prédio, em cima do heliponto, ela estava assim. E o curioso é que ela parecia, apesar de ser uma circunferência de uma bola, a impressão que eu tinha é de que ela estava meio inclinada, olhando para o heliponto. Eu tinha essa sensação, parecia que ela estava olhando, observando o heliponto. E, e, cara, aquilo ali foi surreal. É o que eu posso dizer, foi surreal. Era inacreditável, porque numa sequência eu avistei três coisas estranhas, anômalas, incomuns, insólitas, uma seguida da outra, e eram diferentes entre si, não eram iguais, mas eu tinha plena consciência de que as três estavam relacionadas uma com a outra. Cara, e eu vi essa bola. Ah, nessa época eu tinha um aparelho celular. Eu lembro que era da LG, não me lembro o modelo. Era aqueles quadradinhos assim pequenos, cheio de botãozinhos assim. E aí eu lembro que eu peguei o celular para tentar registrar aquilo, porque senão ninguém ia acreditar. Era impossível que alguém acreditasse naquilo. Só que quando eu apontava e direcionava aquele celular, não saía nada. Nem para esse que eu estava avistando lá na minha frente, sobrevoando os jardins, esse primeiro escuro, nem essa bola não saía. Eu sei que em muitos relatos assim de OVNIs é dito que até satélites às vezes não captam. Às vezes o objeto está no satélite e não está no visual. Às vezes está no visual e não está no satélite. Às vezes está nos dois. Mas eu não acho que essa explicação sirva para o meu caso. Ali era a resolução baixa da câmera do meu celular mesmo, né? Não era um celular muito bom, não tinha uma câmera muito potente e a captação de imagem deles tinha um limite, né? Dependendo da distância. Então eu creio que foi por isso que eu não consegui. Eu fiquei bastante frustrado com isso.
Era uma limitação técnica minha naquele momento. Mas o visual, o olho nu, era pleno. Bom, o fato é que eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu estava sozinho na laje de um prédio de 14 andares, né, na verdade. E muito impressionado, muito impactado. E na verdade você não sabe nem que sequência você dá para esse tipo de coisa, assim. Não- E ainda havia aquela pressão, assim, na minha consciência de que eu precisava descer e precisava render o vigilante. Já tinha passado tempo demais, eu não podia ficar ali. Eu falei pro cara esperar só um pouquinho e já estava passando do tempo. Então eu desci. Então eu desci. Desci com medo, que eu tava sozinho, né? O andar assim, os andares, o andar décimo, quando eu desci, eu desci o alçapão, fechei, desci as escadas do 14º para o 13º, saí no hall dos elevadores do 13º para pegar o elevador. O elevador já não estava mais lá, claro. Eu acho que não. Ou estava, não lembro. E, e enquanto eu entrei no elevador e desci, nossa, cara, me dava um frio na barriga, assim, um gelo, um medo de que acontecesse alguma coisa, de que. Por que que eu estava sentindo esse medo? Bom, nessa época da minha vida, eu já tinha consciência do fenômeno OVNI e já era um interessado no assunto. Já tinha lido a respeito, já tinha assistido documentários, filmes a respeito. E eu era uma pessoa que, na medida do possível, procurava esse conteúdo, me interessava. Então eu já tinha algumas informações de objetos voadores não identificados, de seres que eram avistados associados a esse fenômeno, de contatos, entende? Então, por causa desse embasamento todo, num tempo só, num momento só, tudo aquilo se misturava na minha cabeça e provocava as mais diversas reações de medo, de tudo. E aí eu desci, cheguei lá no térreo e, cara, seria interessante se eu pudesse reencontrar essas pessoas, esses três que estavam lá, porque eu já cheguei falando pra eles. O vigilante, claro, estava com pressa, doido pra ir embora, não deu muita atenção, já foi saindo. Agradeci ele por ter esperado, pá. Mas as meninas que iam ficar no prédio para lavação das garagens, eu contei para elas, as duas moças da limpeza. E eu não sei porque eu não conseguia ver a minha própria cara, mas eu tenho certeza que, pelo que eu via na expressão delas, principalmente da Eliud, a outra ela também ficou impressionada, mas a Eliud ficou mais. Eu acho que elas perceberam o meu espanto, o meu assombro. E aquilo não era normal na minha pessoa. Para elas, que me conheciam no local de trabalho, aquele não era meu padrão de comportamento, não era o meu tipo de perfil. Eu não chegava com esses assuntos, eu nunca tinha chego com esses assuntos. Então, eu acho que elas se impressionaram muito com o meu relato. A Eliud ficou em pânico, com medo. E passou o dia inteiro depois disso com medo. Com medo. E. Mas um pouco antes de eu parar para conversar com elas, assim que eu havia descido, eu saí pelo térreo, agradeci o vigilante, pá, e corri para a rua. Desci a escadaria, a curta escadaria que havia lá, para acessar a entrada do prédio.
e cheguei nas calçadas ali da Rua dos Pinheiros. E olhando nesse sentido, da estação hoje Fradique Coutinho, para ver se eu avistava essa bola. E a bola não estava mais lá. E essa foi a minha experiência com o fenômeno OVNI. Bom, como eu estava trabalhando, eu não podia sair do posto. Por mais que eu quisesse, minha vontade fosse essa, eu não podia voltar lá para Rebouças para continuar observando aquele primeiro. Não dava para fazer nada disso. Eu tinha que ficar no posto. Então eu tive que me resignar. Mas de alguma forma eu sabia que aquele momento de experiência ele tinha cessado para mim. Me foi dado, vamos dizer assim, aqueles minutos, né? Mas as contingências da vida, do trabalho, não me possibilitaram permanecer acompanhando aquilo. Como eu disse, eu voltei para dentro do prédio e narrei para elas, contei para elas. E a Eliude, principalmente, ficou muito assim impressionada. Eu acho até também por conta da base religiosa que ela tinha, né? Se eu não me engano, ela era evangélica. Não sei se praticante, assim, e que ia frequentemente, mas eu acho que o próprio nome dela é bíblico, né? Então eu acho que também haviam essas razões, assim, para ela se impressionar com isso. Não que ela fosse dada a crendices, mas eu acho que certos grupos religiosos, por mais que a gente rechace algumas das suas crenças e tudo, mas por outro lado, eles têm uma maneira mais própria de lidar com esse tipo de coisa. Tem algumas interpretações a respeito dessas coisas, enfim. Mas foi isso que aconteceu. Foi assim a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. E eu vou tentar, bom, na sequência daquilo, eu lembro que eu contei também para uma outra pessoa. Ah, era uma moça que a gente trocava muita ideia, era muito legal. Amanda Platzek era o nome dela, se eu não me engano. Esse era o sobrenome dela. Ela, inclusive, foi morar na Austrália e a gente conversava pra caramba. Foi graças a ela que começou a surgir em mim o desejo de fazer uma viagem para o Chile, porque ela já tinha ido 3, 5 vezes para o Chile. Ela ficava me contando coisas do Chile e eu fiquei fascinado. E foi a única viagem que eu fiz assim para fora do Brasil, foi para o Chile, né, com um outro grupo de amigos meu, isso anos depois. Mas ela foi uma das referências nesse sentido, porque na época a ideia de ir para o Chile foi minha, né? Para esse grupo de amigos, né, que nós fomos. Pretendíamos ir para o Espírito Santo, mas a ideia de ir para o Chile, enfim, isso não tem nada a ver, não vem ao caso. Mas eu só citei isso para tê-la como referência, porque eu contei isso para ela. No dia da semana, a gente trabalhando, as coisas amenizavam um pouco no posto, ela parava um pouco lá na recepção e ficava conversando comigo. E eu contei para ela e ela falou assim, cara, mas será que não é? Ela não me desacreditou. Ao contrário, ela abriu outras possibilidades. Ela falou, será que você não viu um tipo de sonda? É, pode ser, mas eu não acho que existam sondas daquele tamanho, entende? E eram três coisas diferentes. Eu sei que elas estavam relacionadas, mas as três eram diferentes uma da outra, mas comunicavam-se entre si. Inclusive, aquela bola que eu avistei por último, eu cheguei também a pensar: será que aqueles dois objetos
do segundo avistamento, eles não se fundiram e se transformaram numa bola, isso já é teoria minha, não tem nada a ver. Mas eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, olha, ele tinha alguma fuselagem, porque ele refletia a luz do sol. Não é que ele emanava a luz, mas a luz do sol incidia sobre ele. Não era uma reflexão de luz que chegava ao ponto de brilhar, mas eu via que a luz do sol ela se derramava sobre a superfície daquele objeto. Ela se espalhava sobre aquela superfície do objeto, mas ele não deixava de ser escuro por causa disso. Então eu lembro que eu contei pra ela, eu contei pra minha mãe, claro, na época. E contei para um primo meu, contei para alguns amigos. Ficou muito restrito a esse círculo de pessoas, né, mais próximas a mim. E gente que eu achava que tinha um pouco de credibilidade no meu julgamento, né? E mas é aquela história, né? Ah, mas você pode provar, sabe? Você pode provar o que você viu? Não, não posso provar. Na verdade, tudo que eu tenho é esse relato, é essa vivência, é essa experiência, é esse contato, é esse avistamento que está gravado na minha memória. Mas eu não consegui tirar foto, eu não consegui gravar vídeo, entende? E como eu falei, eu tinha uma limitação técnica, meu aparelho celular era muito fraquinho, ele nem se destinava a esse tipo de coisa, entendeu? Talvez se fosse no aparelho que eu tenho hoje, num aparelho como esse aqui, talvez eu já conseguisse. Bom, anos depois, anos depois, pesquisando, lendo, tomando conhecimento de algumas informações, eu descobri que o ano de 2013 foi um ano no mundo onde teve um grande número de avistamentos. Até em Londres, diante de centenas, milhares de pessoas, e em outras partes do mundo. E eu lembro que quando eu tive conhecimento dessa informação, eu fiz uma correlação entre o que eu havia avistado com essa com esse número de relatos de avistamentos espalhados pelo mundo. É, aquele primeiro objeto que eu observei na Rebouças sobre o bairro dos Jardins, anos depois também, eu lembro que eu vi um documentário que era um documentário sobre o nazismo, né? E sobre o ocultismo nazista, o esoterismo nazista, aquela ciência oculta nazista, aquelas invocações, essas coisas doidas. E aí, numa parte desse documentário, tinha esse capítulo que falava do tal do sino nazista, que seria um instrumento, um equipamento, eu não sei, uma cápsula, sei lá como chamar isso, em que os próprios nazistas se transportavam, ou sei lá, para outra dimensão, para outro tempo, não sei. Mas o que eu quero focar disso é que foi quando eu vi esse documentário e eu vi esse sino nazista, foi o mais próximo que eu consegui chegar de uma referência física para o objeto que eu tinha avistado, o primeiro. Em termos assim de formato mesmo. Foi o que mais assim coube na minha observação. A associação mais próxima que eu consegui fazer foi essa.
Não estou dizendo que fosse o sino, até porque esse que eu avistei eu acho que era muito maior, mas a referência mais próxima que eu consegui foi essa. Eu acho, olhando hoje, já há algum tempo na verdade, que aquele primeiro era uma espécie de nave mesmo. Eu vou chamar de nave, porque eu não tenho outra referência para aquilo. Muito grande, eu acho que ela transportava alguma coisa. Eu acho que o segundo avistamento, que foi aquilo que eu chamei de seres, para mim eram seres. Eu não acho que aquilo fosse uma sonda ou um objeto. Eu acho que eram seres. Eles eram brancos, eles eram uma prancha reta. Tempos depois, pesquisando na internet, eu lembro que eu só consegui achar um único vídeo desse tipo de assunto onde se registrava uma coisa semelhante ao que eu tinha visto. Que parecia um riscado assim na vertical, sabe, no céu. E eu prefiro dizer prancha, uma espécie de prancha, esguia, sabe? Totalmente reta, mas muito grande, 3, 4 metros. A sensação que eu tive ali naquele momento é de que eu estava vendo seres. E eu só achei uma única referência próxima disso. E a questão da bola, da esfera, depois eu soube de muitos outros relatos e de pessoas, inclusive de uma pessoa que eu acompanho e admiro, que é o Caio Fábio, e ele contou de uma experiência que ele teve aos 13 anos. Isso está documentado, registrado aí em muitos vídeos na internet, em muitos programas, inclusive os dele. Ele falou já muito sobre isso, que ele avistou essa esfera e junto com o pai dele e outros 13 amigos, né, numa cidade do Rio de Janeiro, onde eles moravam à época. E é curioso que ele falou que teve a mesma impressão, que essa coisa, essa bola, essa esfera, ela estava meio que observando, assim, olhando para eles, sabe? Então é muito difícil falar desse assunto porque a gente não tem muita referência de nada. Você vê, eu falei bola, prancha, sino, é a linguagem rudimentar humana para descrever uma coisa que está muito acima dessa linguagem, da capacidade descritiva dessa linguagem. E, e acho que esse é um fenômeno que acontece há muito tempo. No passado, então, as pessoas leem textos antigos e veem citações assim a coisas estranhas e não pensam que aquelas pessoas com os recursos limitados que tinham, como aquela famosa passagem de Ezequiel, do livro de Ezequiel, que hoje é muito usada até no meio científico, daquelas bolas girantes, né? Daquelas rodas girantes, rodas dentro de rodas. Ele usou a referência que ele tinha, o que ele sabia, que ele conhecia. Mas é uma coisa muito louca. É muito louca, cara. Eu acho que era o momento de eu fazer esse registro e compartilhá-lo, dentre tantos que já existem no mundo inteiro. E eu sempre tive vontade de encontrar alguém que tivesse ali naquela região e que por acaso tivesse visto aquilo que eu estava vendo. Mas eu nunca soube de pessoas que testemunharam a mesma coisa. Depois de tanto tempo que se passou, né, 10 anos, sempre que eu lembro disso, eu tenho uma sensação assim de que parece um sonho. Embora eu saiba que não era um sonho. Eu sei que não é um sonho. Eu sei o que eu vi, eu sei que eu não sou louco, não era dado a inventar esse tipo de coisas. Tinha uma mínima inteligência para discernir
coisas factuais de coisas fictícias. Eu me lembro que um tempo atrás, aí, não sei quanto tempo, eu estava assistindo um documentário, não sei se na National Geographic, não sei, que falava sobre a mitologia dos gigantes. Um ótimo documentário, né? Muito bem produzido. E no final do documentário, eles contavam uma história que foi que foi oficial, que foi factual, que teve registro documentado na mídia, nos jornais da época, que é o famoso caso de Veranoche, eu acho o nome da cidade, uma cidade russa, Varonese, alguma coisa assim, que falou dessa aparição sobre essa cidade e onde o contato foi muito maior, porque essas naves pousaram na cidade, as crianças da cidade, militares da cidade, policiais, pessoas de outras profissões viram, saíram seres dessas naves, fizeram alguma coletagem no solo, alguma coisa assim, eram seres muito, muito altos, muito, muito altos. E o que eu quero trazer desse documentário para o meu relato é que algumas testemunhas, quando o documentário foi feito, ainda estavam vivas, eram crianças que já tinham crescido, e o pessoal do documentário foi à procura delas e elas continuaram mantendo firme, mesmo depois de muitos anos, essa história, porque elas tinham convicção do que tinha acontecido. E uma dessas pessoas, um desses jovens, já era um jovem adulto na época, relembrando o que tinha acontecido, ele fala exatamente isso, que quando ele pensava nisso, depois de muitos anos, aquilo parecia um sonho. E não sei por que essa história de sonho sempre ficou na minha cabeça. Mas eu acho que. Por que eu tô falando da coisa do sonho? Vamos lá. Eu considero várias possibilidades. Uma delas é a de que o que eu vi foi real, mas que só eu vi mesmo, e não outras pessoas. E eu sei que existem testemunhos e relatos no mundo que podem corroborar o que eu estou dizendo. Entende? Ah, mas por que você que viu? Não sei por quê. Numa cidade tão grande quanto Pinheiros, quanto aquela área, aquela localidade, só eu que vi? Não sei. Eu acho que isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com esses fenômenos, com esses objetos, com esses seres. Que eles têm capacidade de se mostrarem ou não para quem eles quiserem. Eu acho que isso independe de nós, isso é vontade deles. Se eles quiserem, eles se manifestam para todo mundo. Se eles não quiserem, eles selecionam. É aí que entra essa questão que eu estava falando do sonho. Até usei como exemplo esse rapaz nesse documentário. Porque fica essa impressão mesmo de que é uma coisa muito particular, muito subjetiva, quase não compartilhável. É uma coisa meio que se mistura, que se funde com os sonhos, com a fantasia, porque realmente é algo sobrenatural. Aquelas três coisas que aconteceram, que eu avistei em sequência, elas não tinham nada a ver com nenhum fenômeno ao qual eu estivesse habituado ou acostumado. Visualmente, auditivamente, sensorialmente, não tinha a ver. Aquilo era uma quebra de paradigma, aquilo ali era era uma anomalia, era uma anomalia. E eu não tive capacidade, recursos,
para tentar ir mais a fundo nessa história e quem sabe descobrir mais coisas, porque vai saber se não teve pessoas que viram e que tiveram medo, não sei, se aquilo foi registrado de alguma forma, em algum lugar, entende? Porque esse fenômeno, ele não foi assim uma coisa assim violenta, não foi uma coisa assim abrupta. Não, era um dia normal, como qualquer outro dia normal, um domingo de manhã, e essas coisas simplesmente apareceram. De dia, não à noite. Não era uma luz no céu à noite, no céu escuro, não, era de dia. E eles não eram luminosos. Eu acho que eles interagiam assim com a luz do sol. A luz do sol incidia sobre eles de alguma forma. Mas a característica dos três que se assemelhava era o fato de que eles eram imóveis, eram estáticos no céu. Não estavam sujeitos à gravidade ou a oscilações atmosféricas. Isso foi o que mais me impressionou. Bom, fora esse avistamento, anos depois, acho que em 2015, se eu não estou enganado, também era acho que também era um domingo também. O mês eu não lembro. Eu ainda trabalhava como porteiro, só que por uma outra empresa, e também era ali nas imediações da região de Pinheiros, mas num outro local, numa outra área, já mais próximo ali da Avenida Arco Verde, já subindo ali. Eu também estava atrasado. Parece uma repetição, né? Eu estava atrasado. Dessa vez eu estava até mais atrasado. Bem mais atrasado. Porque essa de 2013, 7 horas eu já estava ali em Pinheiros. Eu estava atrasado, mas já estava em Pinheiros. Essa de 2015 não. Essa de 2015 eu estava 7 horas eu estava saindo de casa. 7 horas era quando iniciava o meu expediente. Aí eu liguei lá para o vigilante e falei, cara, eu vou chegar aí umas 9, 9:30 da noite, da manhã. Por favor, você me desculpa, tal. Ele falou, não, vem tranquilo, pá, não sei o que. Perdi a hora mesmo. E nessa época eu tava morando num bairro chamado Recanto Campo Belo, que fica bem no extremo sul da zona sul de São Paulo. Nessa época eu já tinha conhecido a minha esposa, que viria a ser a minha esposa. A gente estava namorando na época. E de vez em quando eu dormia lá na casa dela. E. Não, acho que não foi nem 2015, foi 2016, alguma coisa assim. Bom, aí eu saía desse bairro do Recanto Campo Belo, ia até o Terminal Varginha. E do Terminal Varginha eu pegava um ônibus para chegar até a estação do Grajaú e pegar o trem. Esse era o processo. Havia crucis. Só que quando eu cheguei no Terminal Varginha, não tinha ônibus saindo para o Terminal Grajaú. Ou já tinha acabado de sair um, então ia demorar para encostar o outro, porque era domingo, e domingo é sempre demorado. Então eu fiquei um tempo lá na estação e resolvi sair para fora da estação, sentido Avenida Senador Teotônio Vilela, para tentar pegar um ônibus lá fora no corredor, porque tinha ônibus que vinham lá do Terminal Parelheiros. Então eu teria mais opções de ônibus. Então eu saí. Quando eu saí, eu me detive assim num ponto de ônibus. E aí eu lembro que de novo, eu levantei minha cabeça assim, olhei para o céu, aí eu vi uma outra coisa parada no céu, né? Vamos chamar de objeto mesmo, um objeto. Também era um dia claro, uma manhã clara, dessa vez tinha mais nuvens no céu. E
E esse objeto também parado, imóvel no céu. Só que ali onde eu estava tinha mais pessoas também para pegar ônibus, gente atrasada também para o trabalho, aquela coisa toda. E aí eu lembro que eu falei com duas pessoas no ponto de ônibus. "Ah, você tá vendo aquilo ali e tal, não sei o quê." E duas pessoas se interessaram para olhar junto comigo e tal. E a reação nossa inicial é pensar que é um balão. Sempre, né? Ah, é um balão. Quando você olha assim superficialmente e rápido, ah, é um balão. Mas eu tive tempo suficiente para, antes de pegar o ônibus, de observar se aquilo era um balão mesmo. E eu lembro que o que me chamou a atenção é que as nuvens passavam pelo objeto e o objeto não se mexia, não se movia. Um balão, por mais que cause a impressão de permanecer no céu parado, mas isso é só uma impressão mesmo, porque ele não fica 100% imóvel no céu. Ele está sujeito e, e influenciado pelas correntes de ar. Então ele se move. E esse objeto não. Era um objeto menor em termos de comparação com aquele que eu tinha avistado o primeiro lá em 2013. Esse sim eu poderia talvez dizer que era um tipo de sonda, talvez, não sei. E ele tinha um formato assim meio estranho, ele parecia bom, sei lá, parecia um peão ou outras coisas. Como eu disse, é difícil definir. Mas vamos colocar isso, parecia um peão. Ele não era escuro, ele tinha uma tonalidade assim meio acinzentada, não brilhava e estava ali parado. Não sei a quantos metros de distância, 200, 300 metros. Tava baixo, tava baixo. E de novo, eu tava com pressa, tava atrasado, não pude ficar tanto tempo assim apreciando aquele objeto e tentando descobrir. Mas dessa vez eu chamei duas pessoas e essas duas pessoas elas se interessaram. Aquilo, depois de um tempo, depois de uns minutos, aquilo chamou realmente a atenção delas. Mas semelhante a mim, elas estavam com pressa também, não podiam se deter muito. E só que esse eu gravei. Eu já tinha um celular um pouco melhor, uma câmera melhor, e eu gravei. Eu vou procurar essa gravação para vincular aqui ao vídeo, numa posterior edição. Eu acho que aquilo não era um balão. Eu acho que aquilo não era um balão. Não tinham características de um balão. Nem a questão da chama que geralmente a gente observa nos balões, não havia nada disso. Quem sabe? Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar. Eu gostaria de deixar esse registro feito, porque diante de tudo o que está acontecendo em nossos dias, nós estamos em 2023. Esse assunto ganhou de novo um impulso muito grande. A gente vê aí o que está acontecendo nos Estados Unidos e agora também com outros governos que estão sendo forçados a admitir o que eles sempre souberam, o que pessoas dos mais diferentes tipos, classes, culturas, religiões ou não, sempre disseram, sempre falaram, sempre manifestaram esse assunto. Então eu queria deixar esse registro feito do que também aconteceu comigo. É isso e obrigado.